Boa noite, irmãos. Pode se assentar, Deus abençoe. Estamos agradecidos por podermos nos encontrarmos aqui. O Senhor tem sido bom conservando nossas vidas e também a vida espiritual. Pois é um tempo muito difícil para o cristianismo. Talvez nós olhamos na história e pensamos o que passaram nossos irmãos, e eu acredito que o tempo de hoje é muito mais difícil, porque é uma morte invisível. A morte espiritual, ela não traz traços externos, e as pessoas vão morrendo nas arenas do mundo e não percebem que estão morrendo. Então, nós estamos vendo um tempo muito mais difícil, mais enganoso, e precisamos a cada dia estarmos coligados com Deus, apercebidos com a palavra, em comunhão, em oração, porque sabemos que nem todos que começaram chegarão ao final do caminho e alcançarão a vitória. E a vitória não é de quem começa, é daqueles que terminam. Então nós sabemos que há uma responsabilidade hoje para mantermos de pé a nossa vida cristã. Mas espero que vocês a cada dia se entusiasmem mais um pouco com o que Deus tem ou está fazendo aqui entre nós. Eu creio que nós estamos sendo abençoados, né? com a palavra do Senhor. E que esse ânimo, entusiasmo, essa boa vontade possa ser multiplicado em cada um de nós. Que o tempo é de desvanecer. Realmente o tempo que nós estamos vivendo hoje, para desvanecer do caminho, pois sabemos que essas pressões espirituais, ela tem sido muito mais forte do que a natural. Não é falta de dinheiro, não é falta de oportunidade. Hoje o que está mais realmente castigando o povo de Deus é o esfriamento da vida espiritual. A pessoa vai se distanciando e não percebe quão longe estão ficando da presença de Deus, a ponto que chegará um momento que Deus não faz diferença mais, não vai sentir a necessidade de Deus pela distância que Ele está de Deus. E eu espero que nós possamos renovar a nossa fé, todas as vezes que viemos à igreja, viemos no altar, renovar a nossa fé, o nosso pacto com Deus, dizendo a Ele que nós queremos sempre estar unidos, sempre estar conectado com Ele, pois Ele é a única força capaz de nos fazer resistir esses momentos finais. Tem aqui a saudação do pastor Valdir, através do irmão Sebastião e família que estiveram com ele em Passo Fundo. Envia o pastor Valdir Moura, envia a saudação para mim e para toda a igreja também. E nós temos orado por eles lá em Passo Fundo, e um grande trabalhador da obra, um evangelista, tem entregado a vida dele para a obra e sofre também um problema de saúde bastante grave há muitos anos, e ele tem se mantido de pé pela graça de Deus, eu creio que também pelas orações dos santos. Lembrando também de orar pelo pastor Souza, que está hospitalizado. Recebi a mensagem dele essa semana, segunda-feira, que ele está hospitalizado. E nós devemos compadecer e não só pensar, mas devemos dedicar um tempo de oração por eles também, porque nós estamos nos interagindo com o seu sofrimento, participando do seu sofrimento, quando nós temos o sentimento de orar por essas pessoas que precisam de uma intervenção de Deus para melhorar sua vida física. Já que nós temos saúde, devemos ser muito gratos a Deus e ao mesmo tempo lembrar dos doentes e orar por eles mais ainda. Nós pedimos tanto por nós que temos saúde, temos uma boa família, temos um trabalho, temos uma vida financeira equilibrada, pedimos mais por nós, esquecemos que tem outros bem mais necessitados que precisam das nossas orações, e Deus está realmente olhando essas coisas, né? Eu creio que nós todos estamos gostando muito dos assuntos, das palestras que estão sendo trazidas aqui por cada ministrante,
Eu creio que é um assunto da hora, é muito oportuno estarmos revendo essas matérias, e hoje podemos dizer que falta tempo para ler o que nós já lemos. Eu acredito que eu já li mais de 500 mensagens, e eu me sinto atrasado ainda pelo fato de que, com a forma como Deus está tratando conosco hoje, abrindo nosso entendimento, era necessário ler tudo de novo sobre oração, porque a visão que Deus tem dado para nós hoje tem sido ampliada muitas e muitas vezes. Então nos dá a necessidade de estarmos revendo aquilo que nós já lemos. Essas velhas matérias, né, que nós aprendemos ao longo de alguns anos, hoje você pega ela, você vê que realmente, mesmo com o interesse e a boa vontade que tínhamos de aprender, não éramos capazes de absorver tanta coisa maravilhosa que foram deixadas ali para o nosso proveito. Não era tempo, por isso Deus guardou para esse tempo. E o profeta disse que esse tempo é um tempo de uma obra rápida. E sabemos então que não é um tempo demorado. Precisamos aplicar e aprender a aproveitar esse tempo que nós estamos vivendo, porque realmente cada mensagem que você ouve, cada mensagem que você lê, verdadeiramente você sente que é como espremer uma vez, foi bom, mas agora essa última espremida, parece que o suco tornou bem melhor, né? Está muito mais saboroso, mais conteúdo, por conta agora você aprendeu a saborear o valor deste alimento, desse pão que Deus realmente tem trazido para nós. Nós ouvimos ontem o Neville com o assunto da ressurreição, como também domingo passado. É um assunto evidente para o momento que nós estamos vivendo. Isso não é apenas para aprender ou para ter mais conhecimento desses assuntos. Eu não creio que nós viemos aqui simplesmente para encher o povo de conhecimento. Nós estamos aqui na expectativa que essas verdades, quando elas são manifestadas, elas venham produzir fé em nós, para podermos entender verdadeiramente o propósito de Deus em nos colocar aqui, pois deve ter o tempo certo. Se nós não entendemos esses mistérios que foram guardados, quem é que vai entender? Para que povo? Quem é que vem depois para entender essas coisas? Eu acredito que nós somos os últimos, a última geração, o último povo. Então precisamos entender que essas coisas para o nosso tempo. Aplicarmos, né? A aprender essas coisas que para nós. Ele citou ontem sobre o terceiro êxodo, uma coisa muito importante, que, como diz, a gente vai juntando as pequenas coisinhas aqui, vai juntando ali, vai juntando acolá, e de repente você vai vendo o quadro sendo montado, mas você precisa ajuntar aquilo. Quando você lê, marcar e ajuntando para ver o quadro sendo formado. Ora, diz o profeta no terceiro selo, posso imaginar, vendo-os ali, pensava que João viria, ou esse grande precursor de Cristo, e simplesmente tomaria todo o deserto e o aplanaria e o revestiria de grama novamente. Vê, eles imaginam que tinham tudo planejado, mais ou menos como tem hoje. Assim como foi lá, tudo planejado, como seria e como não seria, mas tudo aconteceu, não da maneira planejada pelo homem, mas da maneira como Deus planejou, aconteceu exatamente. Não falhou nem um tio, nem um jota, de tudo aquilo que Deus havia programado. E com tudo isso, com todos os acontecimentos, nós vemos que no Velho Testamento, em nenhum lugar, você viu alguém batizar uma pessoa. Não existe batismo por imersão no Velho Testamento. Você encontrou alguém sendo batizado? Agora sai um homem, parecendo um louco do deserto, pregando o reino de Deus está chegando,
levando as pessoas ao arrependimento, levando à beira do Jordão. Aquilo revolucionou o mundo de então. E com tudo isso, esse louco, entre aspas, como eles dizem, não levou o conhecimento, ou não chegaram ao conhecimento que aquilo era uma promessa de Deus, aquilo era uma profecia que estava se cumprindo. E o profeta disse: é como é hoje. Antigamente, você falava do batismo em nome de Jesus para os denominacionais, era algo como uma afronta para eles, era algo que causava um reboliço entre eles. Hoje é comum, eles tanto faz, em nome de Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo, tudo tornou muito natural, está tudo comum para o mundo hoje. Sabe por quê? Porque o próprio mundo produziu um mundo científico para confundir o mundo real e espiritual. O que nós estamos vendo hoje é uma enxurrada de filmes, de ficção, de fim de mundo, um dia depois, ou tantos títulos que eu não recordo agora, mas do fim do mundo, que levou as pessoas a naturalizar as coisas de Deus, a ponto que, por mais duro que você pregue ou que você ensina, as pessoas já têm na sua mente formada aquilo que a ciência colocou neles. Né? Colocou neles. Nós temos a profecia da Califórnia, indo para o fundo do mar, mas a ciência tem provado cientificamente que vai morrer um número insignificante de pessoas. No entanto, nós sabemos que haverá a morte de milhões de pessoas. Porque a nós, o povo de Deus, foi prometido um profeta que revelaria os mistérios, traria esses segredos ao nosso conhecimento. Mas você dizer que isso vai acontecer, salvaria alguém? E eles continuarão crendo na ficção científica e desprezando a realidade das promessas de Deus, aquilo que Deus trouxe para nós. Então, diz o profeta: mas foi tão humilde que até os apóstolos falharam em vê-lo. Disseram: bem, por que diz a Escritura, se tu está indo lá para ser oferecido agora? Por que diz a Escritura? Porque a Escritura diz que é mistério que Elias venha primeiro. Ele disse: ele já veio e não o soubestes. Eles estavam perguntando por algo que já tinha acontecido. Se fosse o rapto, se isso fosse concernente ao rapto, coitado deles, não ia nenhum. Se aquelas profecias eram concernente ao arrebatamento, os próprios apóstolos estariam numa situação calamitosa, porque eles não teriam ido, não é? Ainda que não era a questão do rapto, ainda que havia uma etapa para frente, que era o ministério do Filho do Homem, que estava se iniciando, que recuperaria o tempo em que eles perderam em não reconhecer quem era o precursor. Ele diz: ele já veio e não o soubestes. E com o Filho do Homem farão a mesma coisa. Então, o precursor não foi visto, o Filho do Homem também não seria visto. Não viram o precursor no seu ofício, como ele cumpriu o seu ofício, não verão também o Filho do Homem cumprindo o seu ofício. Eles não vão perceber essa mudança, porque lá foi assim. Jesus disse: não viram o precursor, não verão o precursado. Da mesma maneira que aconteceu na primeira vinda, tem que acontecer também na segunda vinda. Não viram o precursor, não, eu vi. Não, eles viram um homem, um profeta chamado William Branham, mas eles não entenderam o que esse profeta trazia. Eles não entenderam a ponto, e todo está olhando para esse profeta homem, esperando que ele volte para dar um arranjozinho para um povo que não creu, para um povo que não tomou toda a sua palavra, que ele volte aqui na terra, em outras palavras, para corrigir ou dar uma forçazinha para um povo que ficou nas suas mãos toda a palavra, e eles não deram atenção a ela, estão esperando que venha para que faça esse papel. Mas ele já veio, ele não virá outra vez, ele já veio, já cumpriu o seu ministério. O que nos resta é compreendermos, como nós estamos ouvindo, essa parte da história
que corresponde a nós e em que tempo nós realmente estamos vivendo. Em que momento da história nós estamos hoje vivendo. Porque não vamos viver do passado e não vamos adiantar para o futuro. Vamos conhecer o nosso presente e ver o que Deus está fazendo hoje, porque isto é a nossa advertência, conhecer o que Deus está fazendo hoje no nosso meio. Mas João, ele diz, fez exatamente o que estava escrito que faria, e fizeram-lhe exatamente o que deviam fazer. Isso quer dizer, rejeitá-lo. Estava escrito também que eles iriam rejeitá-lo. E disse, assim deve padecer o Filho do Homem. Ora, quando houve, eu suponho, 1/3 da raça judia inteira que chegou a saber que Jesus Cristo estava na terra. 1/3 da raça judia inteira que chegou a saber que Jesus Cristo estava na terra. Você já imaginou? Você olhou qual é o tamanho da Palestina, irmão? Olha ali na sua casa no mapa, compare a Palestina com a Rússia, com os Estados Unidos, com o Brasil, e veja o tamanhozinho que é a Palestina. Ela está exatamente no centro da terra, é o coração do mundo, a Palestina. É lá que vai descer a nova Jerusalém. Mas vejam, mesmo um país minúsculo como a Palestina, o maior ministério, os maiores sinais, vamos dizer, que nunca houve até então, sendo realizado num pedacinho de chão chamado Palestina, que deveria ter revolucionado toda aquela população. 1/3 soube que Jesus Cristo estava na terra. Isso foi na primeira vinda. Agora, a nossa pergunta é, esse 1/3 que soube que ele estava na terra, creu que ele era o Messias? Não. Mesmo que soube que ele estava na terra, mas não é o número dos vencedores. Não era o número dos eleitos, mesmo sabendo que ele estava na terra. Então, não. Eles podem ter ouvido falar de algum fanático lá em algum lugar, mas não deram nenhuma atenção, simplesmente seguiram em frente. Qual o que vai acontecer hoje? O reino de Deus, a palavra para o nosso dia terá que passar também pelo mesmo processo. Como foi chamado os verdadeiros no dia de Jesus? Fanáticos. Como João foi chamado de fanático. Jesus foi chamado de fanático. Então, eles não viram por quê? Porque quando isto é apresentado, não está de acordo com o que eles planejaram, então é fanatismo. Mulher não cortar o cabelo hoje, mulher não se pintar, não ter mulheres pregadoras, ter uma igreja em ordem, o povo vivendo o evangelho, não é nada mais do que fanatismo para o mundo hoje. Quem que vai entender isso? Sendo que o mundo está cauterizado pelas religiões, que Deus só quer o coração. Como é que nós estamos nos passando hoje, a não ser realmente por fanático? Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Agora, aí é onde eu creio que até mesmo, agora, não disse que ele viria secretamente. Então, a vinda, que eu achei interessante ontem, é que a promessa do Filho do Homem não era secreta. Era para ser visto. Mas, no entanto, o precursor que apontou para o Filho do Homem não foi visto, e o próprio Filho do Homem estava passando despercebido, ainda que eles deveriam ver. Por isso a promessa de Deus na nuvem é, Lucas capítulo 21, eu creio que é, né? Que quando nós víssemos esse sinal, esse acontecimento, nós deveríamos olhar para cima. Em outras palavras, não foi um acontecimento secreto, foi um acontecimento público. Foi um acontecimento que todo olho poderia ver, porque foi anunciado, foi falado, e foi anunciado pelas revistas. Agora diz o profeta, aí é onde eu creio que até mesmo, agora, não disse que ele viria secretamente, isto é, não disse que o Filho do Homem era para ser secreto. Agora, mas que
o arrebatamento será um segredo, que é o que nós estávamos ouvindo ontem. O rapto é um segredo para quem fica, mas não um segredo para quem está no plano de Deus. Não é um segredo para quem está no quadro, porque Paulo disse que aquele dia não nos surpreende para quem está na luz, não pode nos surpreender. Então, quem está na luz? Quem é a luz? Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Então, a luz é quem está em Cristo hoje. Quem é Cristo? A palavra é Deus, o Espírito Santo é Deus. Quem está em Cristo hoje é o que está vivendo nesta luz, que não será pego de surpresa, porquanto Deus o tem mostrado para eles. Mas quando se diz que Deus mostrou para você, mesmo que você queira mostrar para o seu vizinho, para a sua vizinha ou para alguém, ele não vai ver. Ele não verá, porque esse acontecimento é somente para aqueles que estão dentro do quadro, para serem raptados. Não é verdade? Então, não é questão de que todo mundo iria se dar conta ou iria perceber essas coisas. O profeta disse: não, só o eleito é que vai perceber isso. Só o eleito vai perceber. Então ele diz, mas que o arrebatamento será um segredo. Pega Romeu e Julieta. Ora, antes daquele momento de Romeu aparecer na janela, vocês aqui devem ter visto, é um dos filmes antigos mais rodados no mundo, Romeu e Julieta. Antes do Romeu ir lá na porta, na janela, para tirar a Julieta, quantos encontros o Romeu tinha tido com a Julieta? Quantas vezes ele teria falado para a Julieta o que estava acontecendo e qual era o plano dele? Agora perguntasse para o pai da Julieta, perguntasse para a mãe da Julieta: o que você sabe sobre o Romeu? Não sei nada, é um aventureiro, quer casar com a minha filha. Quer casar? Não, ele já estava com tudo programado, já estava tudo marcado, a hora, o lugar, tudo estava certo. Mas era um segredo para o pai, era um segredo para a mãe, era um segredo para os demais. Não era segredo para a Julieta, não era segredo para o Romeu, não é segredo para a noiva, não é segredo para ele. E ele sabe o dia e a hora, como a igreja terá que saber também, porque não é segredo para ela. Mas para o mundo é um segredo, porque eles não estão acompanhando o desenrolar da promessa de Deus, de que Deus teria um povo da terra. Mas para tirar esse povo da terra, ele enviaria o quê? O alarido, para despertar o povo. Viria o Filho do Homem cumprindo a palavra de Deus. Existiu algo que Deus deu para desenrolar desta vinda até o rapto. Deus deixou para que um povo começasse a acompanhar em que parte da história nós estamos. Você já pensou se a Julieta não sabe a hora e ela tivesse saído naquela noite, que ela teria que sair às 2 horas da manhã, ela fosse fazer ir num piquenique ou numa festa de aniversário? Quem saía na janela era o pai com uma carabina na mão. Quem ia levar pior era o Romeu, né? Não, ele jamais seria decepcionado, porque tudo já estava combinado e marcado, tudo estava seguro. Deus também tem uma noiva segura aqui na terra. Está tudo combinado e marcado para esse povo, porque nós estamos acompanhando, ouvindo a palavra, ouvindo o que Ele está nos dizendo através de sua palavra, porque Ele está nos preparando para a hora, para o minuto. Ele está nos preparando para isso. Os encontros é para isso. E os encontros é para nós sabermos que hora que é, porque é ela e ele, ninguém mais precisa ficar sabendo. Então o profeta diz: mas que o arrebatamento será um segredo. Assim se foi tão secreto quando ele veio. Quanto mais o arrebatamento será desconhecido. Ora, Lucas 17:30,
mas no dia em que o Filho do Homem há de ser revelado. Eles não entendem nem a vinda do Filho do Homem. Mombrana disse, aquilo que não era segredo, foi um segredo para eles, e aquilo que é marcado como segredo. Porque está claro que haveria o retorno do Senhor Jesus no ministério do Filho do Homem. Isso está lá em Gênesis, isso está em toda a Bíblia. Isso está em todo lugar. É uma promessa de Deus. Os quadros não falham. Foi o que o Mombrana mais usou, foi os quadros para mostrar que isto é verdade. Não falham. Com todos esses quadros, eles chegam a dizer ainda que o Filho do Homem está morto. Que o Filho do Homem morreu em 1965. Não, Jesus morreu uma vez só pelos nossos pecados. Ele não teria que morrer a segunda vez. Ele morreu uma vez pelos nossos pecados. Quando ele se manifesta aqui, agora, em sua segunda vinda, no ministério do Filho do Homem, porque esse retorno é o retorno dele em um corpo físico tomado emprestado para cumprir uma promessa, aonde ele poderia se vestir de carne humana e se apresentar como mesmo ontem, hoje e eternamente. Para quê? Para cumprir as Escrituras. Nessa segunda vinda acontece o quê? O enlace matrimonial, união invisível da noiva. É o casamento que o mundo não viu. É o casamento que os amigos de Romeu e Julieta não viram. Mas eles tinham dado a palavra e agora estava tendo o encontro. Então, nessa união invisível da noiva, o casamento acontece, o mundo continuará pensando, o que vai acontecer? Alguém disse, já aconteceu. Comigo já aconteceu. Isso já é uma realidade. Nós já estamos vivendo nesse trecho do caminho. Por quê? Porque para o povo, assim como a vinda do Filho do Homem era um segredo para os demais, que não iriam entender, não era segredo para a igreja, nós estamos percebendo qual é o seu ministério e o que ele está falando para nós. Por isso nós estamos apercebidos, nós estamos acompanhando. Você acha que quando Romeu chegou na janela, ela disse, espera um pouquinho, eu vou preparar minha mala, eu vou pôr minhas roupas, eu vou pegar os lanches, não sabemos quanto tempo nós vamos caminhar, esse percurso. Você acha que ela estaria dizendo para Romeu, espera um tempo? Ou quando ele assobiou na janela, a mala já estava na mão, tudo já estava pronto, e simplesmente ela saltou pelo lado de fora. Por isso as virgens nessas vão tentar depois, faltando azeite, mas as prudentes já têm. Quando ele se venha, é hora, ela já tem o azeite suficiente para ela, para essa caminhada, ela não vai ser pego de surpresa. Que é o que Deus está fazendo conosco. Não é verdade? Deus está fazendo conosco. Então ele diz, quanto mais o rapto, a palavra arrebatamento e rapto é a mesma coisa, não é? Arrebatamento será desconhecido, está vendo? Eles não saberão. Imediatamente dirão, bem, pensei que devíamos ter um arrebatamento, e todo esse juízo sobre a terra, ele dirá, já aconteceu e vocês não o souberam. Está vendo? Será assim. Ele será assim. Não é que pode ser assim, ele será assim. Exatamente como um ladrão de noite. Mas a promessa de Deus para um povo especial é que esse povo não seria pego despercebido. Eu quero estar exatamente nesse grupo, amém? Vamos ler as Escrituras. Mateus 17. A transfiguração. Mateus 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu, em particular, a um alto monte. Lembre-se que não foram todos os apóstolos que participaram desse evento maravilhoso. Eram apenas 3 que foram escolhidos para ver esse evento. Em outras palavras, os outros, cresce ou não, eles tinham que crer no que Tiago, João e Pedro falassem. Ah, mas eu não estava lá.
você tem que crer em quem estava lá. Porque Jesus chamou só 3. Os demais tinham que crer no que esses 3 estavam agora pregando. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e seus vestidos se tornaram branco como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se, Jesus tocou-lhe e disse: Levantai-vos, e não tenhais medo. Será que não está acontecendo isso também com algum de nós? O medo da nuvem está fazendo cair no seu rosto? Jesus disse: não tenha medo. É o que ele está dizendo para nós: não tenha medo dessas coisas. Isso é a promessa de Deus para nós. Levantai-vos, porque eles caíram em seus rostos quando viram o que aconteceu. Eles caíram, mas o próprio Jesus disse: agora vocês levantam. Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mistério que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo, disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos de que lhes falara de João Batista. Oremos. Nosso amado e bondoso Deus, esta não é a palavra de um homem que falha, que perece, mas é a palavra de Deus que jamais falhará. Passará o mundo, a terra, mas tua palavra permanecerá para sempre. Ajuda-nos, como teus crentes nesta noite, a não duvidar de cada promessa que o Senhor fez para nós. A dúvida é pecado, Senhor. Pecado é incredulidade. E nós oramos nesta noite que o Senhor, que conhece todas as coisas, venha fazer desse pequeno grupo aqui reunidos, e aqueles que me ouvem através da internet, vem fazer de nós verdadeiros crentes, tirar a dúvida, a incredulidade e colocar em nós uma fé que nunca venha duvidar da autenticidade de tua palavra, da veracidade de tuas promessas. Reunimos-nos aqui, Senhor, com esse propósito. Nós estamos crendo que isto realmente é muito importante para o teu povo nesses últimos dias. Por isso, Pai, Satanás tem se encarregado de ofuscar o brilho desta verdade. Tem procurado jogar todo tipo de males, Senhor, interpretações, para dificultar o teu povo encontrar dentro dessa verdade a promessa que o Senhor fez a nós nesses últimos dias. Mas estamos aqui como guerreiros da fé, batalhando, Senhor, orando, buscando, examinando, lendo, buscando a cada dia encontrar essas pepitas que foram deixadas para nós, assim como o Senhor deixava algumas espigas caírem para aquela pequena princesa que se tornaria um tipo, ou era um tipo da verdadeira noiva que somos, o povo dos últimos dias. O Senhor deixava cair algumas espigas para que ela não esmorecesse, não desanimassem. Pai, eu creio que em nossas reuniões, esses ministros que o Senhor tem levantado, nada mais é do que pequenas espigas que estão sendo deixadas para o teu povo, para não desanimar nessa jornada final, que tem sido tão difícil para o teu povo, Pai. Por isso, quando nós viemos aqui, Senhor, nós viemos esperando levar uma pequena espiga, levando, Senhor, um consolo da tua palavra, levando um pouquinho mais da luz em nossos corações,
voltar aos nossos lares mais fortificados na fé, mais convicto e mais certo do momento que nós estamos vivendo. Pai celestial, eu não posso alimentar o teu povo. Não, Senhor. É o Senhor que alimenta sobre a multiplicação dos pães. Eu posso até trazer os peixinhos nesta noite e os pães, mas se o Senhor não abençoar e multiplicar, o teu povo voltará vazio para os seus lares. Mas eu creio que o Senhor está aqui nesta noite, e eu quero colocar em tuas mãos o que nós temos, Senhor, para que o Senhor venha multiplicar e abençoar os teus filhos, Senhor, porque nós viemos com vontade de alimentar as nossas almas. Nós estamos parados para ouvir, porque temos desejo de voltar abençoado, fortificado, porque a batalha é grande. O inimigo tem crescido nesses últimos dias, o seu rugido tem se entendido em toda a terra, tem crescido em todas as partes, Pai. Vemos isso nas visões proféticas, mas, Senhor, Tu prometeu também que se encarnaria num povo, usaria este véu de carne, e atrás desse véu está o poderoso Deus, que está revelando através desses atos, dessas ações, que Jesus Cristo é o mesmo hoje, através do seu povo, e nós estamos certos dessa vitória. Pai celestial, ajuda-nos nesta noite a encontrar no Senhor o consolo que nós precisamos e a palavra que nos edifica, porque nós viemos com esse propósito, para te adorar e te servir e te honrar. Perdoa aquilo que temos falhado até aqui e nos ajude a corrigir os nossos erros. Nos dê coragem para pagar o preço pelos nossos pecados e nos dê coragem para enfrentar cada adversário e levar sobre nós o mesmo caráter que estava em Cristo, que esteja em cada um de nós, a mesma mente, a mesma fé, a mesma vontade de vencer, desafiando cada inimigo pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Nos encoraja, nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Pode assentar, irmãos. Nós sabemos que amanhã é feriado, né? E nós poderíamos ter até marcado mais um culto para amanhã, né? Já que é feriado, mas Deus sabe. Nós temos, digo eu, outros pregadores aqui, irmão Joglair, Neville, irmão Silvio, todos que têm passado por aqui, enfatizando um pouco a importância dos acontecimentos dessa última etapa que Deus tem dado para nós. Nós temos aprendido que, da mesma maneira que Deus trabalhou com o profeta, Ele terá que trabalhar conosco também. Do princípio, dando crescimento, até nós chegarmos à estatura completa de Cristo. Isso é uma etapa, isto é um caminho. O terceiro êxodo foi assim. Os que saíram passaram por um tempo de prova para ver o que sobraram para entrar na terra prometida. Nós estamos falando desses acontecimentos, da importância, porque se nós vemos o que isso representa e o porquê Deus teve que fazer isto, na mensagem da transfiguração, nós encontramos na mensagem da adoção o profeta dizendo que ali era Deus trazendo a adoção para o seu filho. Isso quer dizer, ali aconteceu de Deus transferir Ele próprio para um ser físico, quando ele disse, esse é meu filho amado, em quem me compraz. Em outras palavras, eu quero que vocês entendam que daqui para frente, o que ele falar, é eu que estou falando. O que ele falar é a perfeita palavra. O que ele determinar, está determinado. Por isso a importância da nuvem. O profeta disse que ali, no Monte da Transfiguração, Deus estava dizendo assim, que qualquer cheque assinado, Jesus Cristo tem o mesmo valor do Criador dos céus e da terra. Ele disse, o que ele falar, está falado. O que ele disser, está dito. A ele ouvir. E ele estava dizendo assim, a partir de agora, vocês têm orado a mim como se fosse um ser apenas no céu, vocês têm buscado e jejuado, mas a partir de agora, tudo que vocês precisarem, tudo que vocês quiserem, ouça ele, porque ele está aí como eu estou. Porque havia uma promessa em Isaías 52,
versículo 6, que diz: naquele dia o meu povo saberá o meu nome, por esta causa, porque eu mesmo direi, eis-me aqui. Ele estava cumprindo essa promessa no Monte da Transfiguração, quando ele expôs quem era Jesus. Era Deus em sua totalidade. O que ele dissesse era absolutamente Deus falando. O que será que aconteceu no Monte Pôr do Sol, também com a nuvem? Quando nós sabemos que ali está a plenitude da promessa de Deus, que haveria de descer, encarnar-se em um homem, para que este homem trouxesse a palavra final para o povo da última geração. Por isso, a igreja hoje está alimentando da totalidade da palavra que foi ministrada dentro de uma nuvem, através de um ser que não era outro, o mesmo ser que encontrou Paulo no caminho de Damasco, o mesmo ser que estava na sarça ardente com Moisés, agora estava numa nuvem dizendo: volte a Jeffersonville, porque os selos serão abertos. Em outras palavras, a ele ouvi. Não tem Ellen White, não tem missionário, não tem apóstolo, não tem pastor inteligente, não tem mestre. Os mestres e pastores terão que falar unicamente o que saiu desta comissão que a nuvem trouxe para um homem abrir todo o mistério da Bíblia, que é o que mais a igreja guardava. Em todas as gerações, era o que mais a igreja aguardava. Eu não vou ler aqui, mas o próprio Deus disse para o profeta, quando ele desejou ir para a montanha, morar na montanha, descer com as cinzas do Senhor, deixar a barba crescer, o cabelo crescer, ele disse: olha, você está numa época, é mais do que os profetas do Velho Testamento. O próprio Deus dignificou o profeta desta era como um profeta maior do que os profetas do Velho Testamento. Porque ele carregava sobre si uma comissão que nenhum dos demais carregou, que era a comissão de abrir os últimos mistérios, o último mistério para a igreja, que daria à igreja fé de arrebatamento. Mas quando o profeta abre esses mistérios para a sua própria igreja, para o seu próprio povo, o tempo não era para que esses mistérios fossem revelados, porque nós deveríamos aparecer ao longo desses 50 anos que se passaram, nós teríamos que ser manifestados para que Deus pudesse abrir para nós esse mistério, que é o mistério da nossa trasladação, do nosso rapto que estava escondido no livro dos 7 selos. Sem ele, não haveria ressurreição, não haverá transladação, não haverá arrebatamento, não haverá nova terra, porque Deus tinha que cumprir a sua promessa. Deus tinha que cumprir essa parte que faltava ainda. Por isso nós estamos vivendo no tempo mais glorioso da história. Eu não vou dizer da humanidade, porque da humanidade é um tempo terrível, é um tempo de destruição, mas para a igreja há uma promessa. Quando vocês virem a nuvem, quando vocês virem o Filho do Homem vindo numa nuvem, olhe para cima, porque a vossa redenção está próxima. Então o que é que nós deveremos estar fazendo hoje? Olhar para cima. Não ocupado com as coisas terrenas, olhando para cima, porque eu fui preordenado para viver esse tempo. Então, o que vocês esperam que eu esteja fazendo hoje? Olhando para cima, porque a minha redenção está próxima. Mas vocês notem, na mensagem Parado na Brecha, quando Mombrana cita a escritura do Velho Testamento, quando Moisés parou na brecha por aquele povo que havia deixado o caminho do Senhor, havia murmurado, e Deus disse: eu vou destruir esse povo, porque é um povo rebelde. Moisés parou na brecha e disse: Senhor, antes de destruir esse povo, destrua a mim primeiro. Mombrana disse: eu nunca havia entendido aquela escritura. Como que um homem, em minha opinião, poderia ter algo melhor do que Deus? Deus dizendo: vou destruir,
e um homem parar na brecha e dizer: não quero que destrua. Destrua a mim primeiro. E Deus honrou o profeta e não destruiu o povo ali. Vocês notaram isso? Mombrana diz: eu nunca havia entendido como que um homem poderia parar na brecha daquela maneira. Até que eu entendi que não era Moisés, era Cristo em Moisés. Porque quando Cristo está num homem profeta, ele se para na brecha pelo povo. Quem vai responder por esta geração é um profeta mandado por Malaquias 4, prometido em Lucas, prometido nas Escrituras. Ele é que parou na brecha por nós. Por isso você vai ver que esse mesmo profeta sofreu os problemas e ele teve desejo de abandonar todo mundo. Sabe quando? 3 meses depois que os selos foram abertos, no mês de junho, quando ele está pregando essa mensagem, ele disse: eu quero revelar para vocês algo que tem acontecido comigo. Eu quero mostrar para vocês o quanto eu estou sentido do que está acontecendo, o que está acontecendo comigo. Em outras palavras, eu esperava que com tudo que aconteceu, com todos os sinais, a mão de Deus colocando na parede da igreja as 7 eras da igreja, a coluna de fogo sendo fotografada, sinais por todos os lados. Eu esperava que agora, com a abertura dos selos, o povo regozijasse, o povo se animasse com isso, o povo sentisse feliz com isso. E eu vejo que o povo não se moveu nada. O povo parou, o povo não percebeu o que era isso. Ele disse: eu realmente estou disposto a ir para uma fazenda do meu amigo, morar na montanha, distanciar do povo. Em outras palavras, eu estou desanimado. Quando Deus disse: você não pode fazer isso, você não deve fazer isso. Vocês vão ler isso na mensagem Parado na Brecha. Mas por quê? Porque ele pensava que essa verdade lá, quando havia a mão na parede, escrevendo as 7 eras, coluna de fogo, era comum pessoas ser ressuscitadas dentro da igreja, as pessoas sendo curadas, mas o povo estava como acostumado com isso. E eu pergunto: e 50 anos depois, quem que vai despertar esse povo? Se com a mão na parede, a coluna de fogo, a nuvem descendo, os jornais falando, todo mundo falando, o povo estava nessa condição do próprio profeta olhar para o povo e dizer: não tem mais o que fazer. Eu não espero mais nada a não ser eu ter que abandonar esse povo e ir para o deserto. Eu pergunto: e 50 anos depois? Quando você encontra as pessoas que nem sequer se interessaram, nem sequer olharam para isso, nem sequer se preocuparam com os selos para buscar de Deus em oração, buscar, esquadrinhar e buscar. Eu pergunto: se lá a condição era esta, quando a evidência de Deus era muito maior, e aqui? Para um pregadorzinho como eu, ou como nós, sem muita influência, não somos eloquentes, não temos uma grande mensagem para apresentar, o que faria para despertar esse povo, para ver que isso é importante para nós despertarmos e ver que essa promessa foi feita para nós, para nos tirar da terra? Como deveríamos estar comportando hoje, diante desses acontecimentos? Iríamos dizer que isso é apenas um acontecimentozinho? Ou nós vamos valorizar isso? Ou nós vamos olhar para isso com mais atenção? Nós vamos olhar para isso com mais interesse, com mais desejo? Ou vamos deixar isso para depois? Depois nós vamos ouvir, ou depois nós vamos ver. O profeta diz: olha, eu fui para o oeste por causa disto, e lhes contei a visão, onde as pessoas, tanto na fita como as presentes esta manhã, saberão, presente nesta manhã, saberão, tomando senhores. Que horas são? É a mensagem: senhores, que horas são? O profeta diz: por que vocês não olham lá? Para você ver o valor. Deus advertiu meses antes, muito antes de acontecer, para que não passasse por alto esse acontecimento. Era Deus prevenindo quem? Os santos, os eleitos, porque dos demais
passarão por cima das suas cabeças. Você pega essa mensagem, senhores, é esse o tempo, você começa a ler ela, você desanima, sabe por quê? É só sonhos, é visão, é sonho, mas essa é a maneira de deixar o sonolento dormir mesmo, porque os prudentes falam, não, atrás dessas coisas tem que ter algo importante, atrás disso tem que ter uma mensagem importante para mim, e eles vão ali e começam a cavar aquilo, a buscar aquilo, até ele encontrar a mina, encontrar o ouro, que os demais não querem, mas você quer, porque você lutou por isso, você buscou por isso, você está cavando isto, você está dando valor a isto, é para você. E o profeta disse, olha, que oração. E qualquer um de vocês, irmãos, na fita, que não tem esta mensagem, e desejam seguir isto, tome, olha o conselho do profeta, tome isso, tome esta fita, tome, senhores, que oração? Antes, semanas e meses, antes que isso acontecesse, aqui eu vi a visão que estava em Tucson, norte de Tucson, o que seria no leste de Flagstaff, norte de Tucson, e eu estaria tirando o carrapicho das pernas da minha calça, e um estrondo se daria, que verdadeiramente parecia que estremeceria o país. Quantos de vocês recordam disso? A congregação diz amém, isto é certo, aquilo estremeceria o país. Mas quantos souberam disso, que estava acontecendo lá? O país foi estremecido ou não foi? Mas quantos viram isso? Nem as pessoas que estavam seguindo aquilo, e ouviram e viram, puderam permanecer. E nós, que estamos a 50 anos de distância, se não há uma eleição, se não há uma semente eleita, se não há um propósito de Deus, não haverá nenhum resultado satisfatório. A única coisa é eu crer que eu sou semente de Deus e que eu fui pré-ordenado para crer e ver essas coisas. Do contrário, nós nunca veríamos, porque lá eles não viram. Bem, acontece de ser que pelo menos um homem está presente esta manhã, o qual estava de pé lá quando isto aconteceu. Isto arrancou as pedras da montanha. E agora nós encontramos que durante aquele tempo, eu vi 7 anjos na forma de uma pirâmide que precipitaram-se e me apanharam. Mombrana foi levado ou não foi? Ele disse que ele foi apanhado nessa constelação de anjos. E eu fui trazido para o leste para abrir os 7 selos para Deus. Você não os tem. Se Jesus tardar, e eu, meus bisnetos, os filhos do pequeno Paul, aquilo permanecerá sendo a verdade eterna do Deus vivo. Agora, aquilo foi para decifrar, aquilo foi selado dentro desta montanha, aquilo não estava escrito, isso teve que ser interpretado. E quando eu voltei, o primeiro anjo, na primeira noite, abriu o selo contrário a qualquer coisa que alguma vez ouvimos em nossa vida. Nunca o Mombrana tinha pregado isso. E se ele pregou, ele nunca pregou como isto era. Porque nós nunca ouvimos nada semelhante a isso. Por isso, Satanás, euforicamente, com toda razão, ele terá que abominar o livro dos 7 selos, porque nele nós encontramos a forma, o poder que nós precisamos para ter uma vida santa, para ter uma vida vitoriosa, e mais do que isso, nós temos o poder, através desta revelação, de que nós teremos que chamar aqueles que dormem, porque a Bíblia diz que eles sem nós não serão aperfeiçoados. Sabe por quê? Porque eles não viram isto. Nós é que estamos vendo isto. Nós estamos vendo o que Deus prometeu para o nosso tempo. Então cabe a nós valorizar o pão, o alimento que Deus deu para nós hoje. Se você não tem isto, eu digo, vá buscar.
Porque pode ser que você vai pedir emprestado para o seu irmão, ele diz, não, eu só tenho um, esse é só meu, e não tem mais para você não, porque isso é o que aconteceu com as virgens nessas. Me empresta, me dá um pouquinho do teu azeite, isso aqui não é a palavra de Deus? Isso aqui não é azeite que está dando a luz para nós continuarmos? Então, se você não vai agora na biblioteca e toma o teu, aquilo que é teu, amanhã você vai pedir emprestado. E o teu vizinho vai dizer, não, da minha biblioteca eu não posso tirar nenhum, isso é só meu. Isso aqui serve só para mim. E todos os 7 vieram da mesma maneira, os 7 selos. Vocês sabem disso. Vocês estavam aqui presentes quando isso aconteceu, muitos de vocês. E agora? Eu não sabia disso naquele tempo, mas isto era realmente a verdade. Deus abriu isto, amém? O irmão Fred Sotman, eu sei que ele está aqui. E eu tenho certeza que o irmão Norma está aqui. Nós estávamos lá em cima. Quantas pessoas haviam com ele quando a nuvem baixou? Quantos estavam com Jesus? Este é meu filho amado, em quem me compraz. Quantos estavam com o irmão Brana lá também, quando essa nuvem desceu? Ó, o irmão Fred Sotman, o irmão Norma está aqui. Nós estávamos lá em cima. Eu tive de ir a Houston para tratar a respeito do salvamento daquele mocinho da cadeira elétrica. E então eu voltei e fui caçar lá em cima com os irmãos. E naquela manhã, eu estava lá de pé, tirando carrapichos, ou o que eles chamam de cabeça de cabra, lá. Os carrapichos da perna de minha calça. E o estrondo foi exatamente da maneira que isto havia dito. É isso correto, irmão Fred? E eu devo ter dado um pulo bem alto. E logo acima de mim, estavam os anjos do Senhor, que enviaram a mensagem de volta para eu vir aqui e romper esses selos. Por que aqui? Por que no tabernáculo? Por que não fiz isto ali? Porque eu havia feito uma promessa à minha igreja e a Deus, que qualquer mensagem nova que fosse gravada, sairia daqui desse tabernáculo. E ele estava me ajudando a guardar minha palavra, para permanecer aqui e fazer isto. E então, imediatamente eu voltei outra vez. Agora, eu não sabia naquela época que eles estavam tirando fotos daquilo. Os cientistas estavam, quando os anjos, eles mesmos baixaram do céu para trazer a mensagem. E vocês recordem, eu disse que no lado direito da constelação, tinha espécie de seu tórax para trás e suas asas. Vocês se lembram quando eu disse isto? Todos vocês? E como eu observava, ele era muito diferente dos outros. E eu não sabia que eles estavam tirando uma foto disso. Pois eu imediatamente me apressei para o leste, mas voltando para casa em Tucson, lá estava aquilo através de todos os jornais que tinha sido visto quase por toda a nação ou até o México. Então não foi só ali, mas por toda a nação e até o México. E todos os estados do oeste. E eu penso que o Courier, jornal, aqui, isso estava no Associated Press. Quantos viram? Uma misteriosa nuvem no céu. Vocês veem as mãos? E agora a revista Life apanhou isto. E eu tenho o artigo aqui, esta manhã, na revista Life, para mostrar. Aqui está isto. Na mesma hora que eu estava lá, vem a pirâmide da nuvem, e eu estava de pé bem debaixo disto. E ali vem o anjo característico do lado direito, vem a asa pontiaguda dele, exatamente como foi dito. E aqui está uma vista do México, diferentes lugares, onde eles tiraram a foto. Agora, esse cientista aqui está tentando conseguir todas as informações a respeito da foto que ele pode, sobre as pessoas que possuem a foto. Ele está estudando isso. Agora, ele diz aqui que isso seria impossível ser uma nuvem, porque a umidade não vai além, eu diria, cerca de 6 ou 8 milhas de altura, algo assim. Quando nós vamos ao estrangeiro, geralmente voamos a uma altitude de 19 mil pés, 6 mil metros, e estamos acima das tempestades, então. Mas essa nuvem, de acordo com esse artigo aqui desse cientista, tem 26 milhas de altura. Isso estaria a milhas e milhas além da umidade. E ele disse,
pesquisando a área, agora vocês sabem que quantos recordam que eu lhe disse, isso fez o som de um avião quando quebra a barreira do som? Recordem? Mas não havia nenhum avião naquele distrito, assim diz o livro aqui. Eles pesquisaram isso, não havia nenhum avião lá em cima, e além do mais, isso não poderia. Aquela névoa atrás de um avião não é nada senão ar fragmentado, umidade, pois é sugado através desta unidade, como um jato. E enquanto impulsiona a si mesmo, isso fragmenta a umidade no ar. Isso nunca pode ficar livre disso, enquanto houver um jato, porque aquilo é o que o impulsiona, e é umidade fugindo disso. Eu quero que vocês notem que Mombrana está tirando todos os tipos de pensamentos ou ideias que tentam abafar que isso não é verdade. Ele está provando cientificamente, pelas próprias palavras dos cientistas, que não há nada inventado ali. Isso é a pura verdade. Em outras palavras, o diabo, Deus trabalhou através do profeta para que o diabo não consiga colocar uma mancha nesta verdade. Em todos os sentidos. Porém, aqui está, milhas acima de onde poderia haver umidade, e nenhum avião no distrito. Isso não poderia ser. Umidade lá em cima, está pairando lá, naquele dia, são 30 milhas de largura, 26 milhas e 26 milhas de comprimento, ou de altura. Vê você? Simplesmente a mesma coisa que estava naquela foto ali, quando eu lhe disse, o anjo do Senhor parecia como uma coluna de fogo. Anos atrás, antes de uma foto dela fosse batida, Deus fez com que a ciência reconheça que aquilo é verdade. E aqui, das profecias que foram dadas, Deus faz com que a ciência testifique que isto é verdade. Agora, onde estamos parados? Eu quero guardar isto, pois pode ser que eu fale com um amigo meu que está presente esta manhã para escrever esses 7 selos. Pode ser que ele queira usar isso para isso. E então você tem que ter uma cópia disso. Ora, se você tem uma, conserve-a para referência. Vem? Amém? Vocês notem aqui que nessa mensagem ele não sabia, ele não tinha virado a foto. A foto não tinha sido virada ainda. Ele estava falando da foto, tudo o que havia acontecido, mas ele mesmo não tinha visto o rosto de Cristo na foto ainda. Mensagem parado na brecha. Veja como Deus quer esconder. Agora, eu digo esconder, porque se você pegar esta foto, para quem conhece o rosto de Hoffman, por exemplo, você pegar essa foto, você mostra a foto do rosto de Hoffman para qualquer pessoa, e depois você pega essa nuvem e mostra para uma pessoa para ver se ele tem ideia do que parece. Mas sendo um profeta, com o conhecimento que tinha, a habilidade que tinha, tomou essa foto da maneira que ela foi tirada, olhou para ela, falou sobre ela, mas ele próprio não sabia que ela tinha atrás dela a foto de Jesus Cristo. Porque Deus tem as suas maneiras de esconder de quem Ele quer esconder. Ele escondeu do profeta por quase 2 anos, aproximadamente, escondeu do profeta esse mistério desses anjos que fez o rosto de Cristo. Quer dizer, os anjos eram a cabeleira, Cristo estava pelo lado de dentro, e os anjos eram a cabeleira branca desse rosto de Cristo que todos nós sabemos, porque o profeta descreveu na mensagem ao nascer do sol. Mas ele tinha uma maneira para esconder isso. Agora eu pergunto, não é a mesma forma hoje, que por mais que se pregue, por mais que se fale dessa verdade, será que não vai estar escondido para alguém que Deus quer esconder? Mas eles, graças te dou, ó Pai, que escondestes essas coisas dos sábios e dos entendidos, mas revelaste aos pequeninos. Então, eu me considero um privilegiado nessa noite, porque no meio de tudo isso, Ele tem revelado para nós a importância de conhecer essas coisas. Quase 2 anos, o profeta olhando, o quadro estava ali, não havia uma pessoa que chegasse no profeta e dissesse: irmão Brana, vira a foto.
É o tipo do rosto de Cristo. Não, Deus não permitiu. Ficou guardado como um segredo até o momento certo, quando a voz veio e disse para ele assim: vire a foto. Irmão, eu creio que nós estamos na hora de ouvir essa voz. Vire a sua maneira de ver a mensagem. Vire a sua maneira de ler a Bíblia. Vire a sua maneira de estudar a palavra de Deus. Eu creio que nós estamos na hora de ouvir esta voz. E Deus está fazendo esta mudança. Porque eu estou vendo o resultado na minha e na sua vida. Nós pensávamos que era impossível. Hoje nós estamos vendo. Nós nunca fomos chamados de louco. Nós éramos chamados de louco pelas denominações, pelo batismo em nome de Jesus. Porque crer num profeta. Eles abominaram a nós, jogaram nós fora de suas portas, rejeitaram nossa presença. Mas, durante esses 40 anos de companheirismo, nunca fomos chamados de fanático, nunca fomos chamados de loucos, mas agora que Deus mudou o quadro, e Deus mudou a nossa maneira de ler, de buscar a Deus, agora esse próprio povo está dizendo: vocês são loucos. Sim, eles foram loucos, lá na primeira vinda foram loucos também. Na segunda vinda, aos loucos da segunda vinda também. É aí que nós estamos enquadrados, porque nós estamos vendo o que nós não víamos antes. Ah, por que vocês só agora estão falando da nuvem? Só agora estão falando da coluna de fogo? Só agora estão falando dessas coisas, sendo que 30 anos para trás não falaram. Da mesma maneira que nós tínhamos uma Bíblia com batismo em nome do Senhor Jesus, gravada há 2000 anos, e todo mundo pregando a Trindade, todo mundo pregando que Deus é três, batizando o nome da Trindade. Mas quando as escamas caíram dos nossos olhos, e nós olhamos para a mesma Bíblia que nós olhávamos atrás, e não vimos a um só Deus, agora você olha para ela, e você vê que Jesus Cristo é Deus. E que o único batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. A mesma mensagem que você olhava há 30 anos atrás e concordava com todo mundo, agora quando Deus abre os teus olhos, você agora eu não posso ver da mesma maneira. Agora Deus está me mostrando uma outra maneira de eu ver as Escrituras. Foi Ele que abriu nossos olhos. 2 anos na mão do profeta, ele não via. Ele não conseguia ver o que estava por detrás. Até que chegou a hora, disse: agora é o momento. Eu creio que em 64, por aí, final de 64, a voz disse: vire a foto. Quando ele virou, ele disse: olha, eu não tinha observado isso, eu não tinha percebido que, olha, é o rosto de Cristo mesmo, é igual eu preguei em Apocalipse 1, as eras da igreja, e agora nos selos ele aparece de novo, com a mesma cabeleira branca, é o mesmo. Eu não tinha visto isso. Eu também não, você também não tinha, mas hoje nós fomos colocados num lugar onde nós estamos podendo ver essas coisas. Qual é a diferença? Olha, irmão, entre a noite para o dia. Eles dizem assim: se isso é verdade, o mais importante é a vida vivida. E eu pergunto: e nós não estamos tendo vida vivida? Eles estão pregando aí, nós temos que pregar vida vivida. É só vida vivida que vai ver essas coisas. Porque é os santos que foram ordenados a ver essas coisas. Os escolhidos, que nós ouvimos ontem, os santos do Velho Testamento. Muitos dos santos do Velho Testamento foram ressuscitados. Não todos os santos, mas muitos foram ressuscitados. Muitos dos santos desta era serão levantados em um arrebatamento, mas não todos os santos irão no arrebatamento. Você sabia disso? Pergunta e resposta, Mombrana disse: nem todos irão, mas muitos desses santos serão levantados neste arrebatamento. Amém? Por quê? Porque nós estamos amando a sua vinda. Nós estamos amando a sua palavra. Nós estamos preparando as nossas lâmpadas. Nós estamos armazenando o que nós podemos. Estudamos, buscamos, oramos,
porque nós estamos armazenando para esse próximo trajeto, aonde é o encontro, e você não pode voltar para comprar, não. Você não pode voltar a assistir mais um culto, não. Não tem mais um encontro de obreiros, não. Não tem mais uma festa, não. Agora, esse último passo, você já tem que estar pronto, porque você não pode voltar. Quem vai voltar são as virgens loucas. Então, quem é louco? Chama de louca as imprudentes, porque as prudentes é chamado de virgens sábias. Só que é claro que para as loucas, quem era louco eram as sábias. E para os sábios, quem era louco eram as virgens, as imprudentes. É o que nós estamos vendo hoje, amém? Olha, vamos valorizar a palavra. E vamos valorizar o que o profeta falou, da forma como ele estabeleceu. Tinha importância para ele? Tinha. Então tem que ter importância para nós também. Vamos ficar em pé, vamos agradecer a Deus. Senhor Jesus, o Senhor sabe as nossas limitações e do teu povo e dos teus filhos. Se nós não ouvirmos esta voz, tampouco nós entenderíamos aquilo que está guardado por detrás de todas essas verdades. Esses selos está escrito nesta velha Bíblia há 2000 anos. Muitos pesquisadores, teólogos, estudantes, leigos, pessoas simples, debruçaram sobre essas verdades por longas horas. Muitos deles ali com luz de vela, luz de lamparina, de lampião, ou à beira de uma fornalha, lutando para entender essas coisas, mas a eles não foram dado compreender, porque não havia tempo ainda, não era o tempo ainda para que essas coisas fossem manifestadas. Senhor, nós não escolhemos nascer nesse tempo, mas de alguma forma, na mente do Senhor, nós fomos preordenados para esse tempo do fim. E fomos também, Pai, agraciados, porque nesse tempo do fim, todas essas verdades viriam ao nosso encontro. Não que nós iríamos a elas, mas elas viriam a nós. Não que a samaritana foi a Jesus, mas Jesus foi a samaritana. Não que nós fomos a tua palavra, mas a tua palavra veio até nós. Não que nós somos na América para tomar a palavra de um profeta, mas a sua palavra veio até nós, cruzou os oceanos e chegou até nós para mostrar, Pai, que aquela semeadura da boa semente, embora o semeador que veio atrás, semeando a má semente, o joio, não impedirá de ter uma colheita da boa semente, porque o Senhor sabe onde está cada filho e cada filha de Deus, e por esses o Senhor cruza fronteiras, o Senhor cruza os mares, o Senhor viaja longa distância, o Senhor, como fez nos dias de Sadraque, Mesaque e Abednego, saiu do céu, do seu trono, e desceu em um espaço de, quem sabe, 1/100º de segundo. O Senhor estava no fundo do poço, ali, abanando os teus servos, guardando, porque eles permaneceram fiel à tua palavra. Pai, nós sabemos que aquilo que falta para nós, aquilo que ainda nós precisamos, Pai, para completar o que nós precisamos, pode ser no espaço de 1/100º ou milésimo de segundo. O Senhor pode descer aqui entre nós, abrir o nosso entendimento e cumprir a tua palavra. Toma o teu povo nesta hora, toma meus irmãos nesta hora, que não estejamos dormindo, Pai, mas despertados, pois a voz tem vindo, Senhor, o alarido tem vindo, Senhor, a voz da meia-noite tem acontecido, Pai. Eis aí o esposo sair ao encontro, e nós estamos, Pai, nesta caminhada final. Ajuda-nos a aproveitar cada minuto, cada reunião, cada mensagem, nós possamos extrair o melhor para darmos continuidade à nossa jornada e não termos que voltar atrás. Equipe o teu povo com a tua palavra, enche o teu povo do Espírito Santo, enche os nossos jovens, nossas moças, Senhor, nossas crianças, nossas famílias, nosso povo ao redor de tua palavra. Senhor, o teu Espírito Santo é indispensável para que nós possamos caminhar por cima do pecado, por cima da incredulidade, levar o teu povo a um amadurecimento tal, quando o Senhor vem para colher esses frutos maduros, Senhor, da tua grande seara. Equipa nossos homens pregadores, jovens, anciãos, não importa quem seja, Pai, mas que o falar de seus lábios seja uma palavra de vida eterna,
de segurança para o teu povo, de segurança para a tua igreja. Nós estamos atravessando a última etapa, Senhor. Por isso nós suplicamos que o Senhor nos ajude. Eu lembro, Pai, depois dos selos, tu pregaste uma mensagem chamada o sinal, e também pregou a mensagem chamada o desespero. Pai, nós sabemos que não é hora de brincar, é hora de estarmos, Senhor, verdadeiramente ocupado com as coisas de Deus, ocupado com as promessas do Senhor. Nada nesse mundo venha nos segurar, Pai. Não seja parentes, não seja amigos, não seja compromissos terrenos, não seja ocupação nessa terra, mas venha tirar tudo e qualquer coisa que nos impede de ver a tua glória e ver a promessa do Senhor para o nosso dia. Se alguém entre nós que ainda está dormindo, desperta nesta noite, Pai. Toque, Senhor, como estava Elias dormindo na caverna, afugentado pela tribulação de Jezabel. Mas o anjo lhe tocou e disse: desperte, Elias. Nós também estamos na mensagem de Elias, nós também estamos na mensagem do tempo do fim. Desperta cada um de nós, porque quando ele despertou, lhe deu um prato de comida para que ele pudesse caminhar e pudesse vencer a canseira, o desgaste de cada dia. Pai, a igreja, o teu povo está desgastado nesse dia, é muito caminhar, é muita prova para nossas vidas, Pai. Permita-nos alimentar as nossas almas com este alimento de anjo que foi trazido no Monte Pôr do Sol, para que a igreja possa caminhar sem se cansar, possa ser uma vencedora nesta hora, Pai. Ajuda o teu povo, ajuda os teus filhos a não desanimarem. Se alguém abatido, levante-o pelo teu poder. Se alguém desanimado da caminhada e que me ouve nesta noite, assim como o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o Senhor sabe como tocar os teus filhos. Toque, ó Pai, levante-o pelo teu poder, desperte o teu povo para esta hora, desperte o teu povo para abraçar a promessa de tua vinda, a promessa da abertura da palavra, a promessa de receber mais deste azeite, o batismo do Espírito Santo. Nós entregamos a Ti, Senhor, as nossas vidas. Não sabemos se haverá mais um sermão, não sabemos se haverá mais uma oportunidade de voltarmos aqui, Pai. Por isso hoje estamos pregando com a nossa alma, com o nosso coração, sabendo que esse tic-tac do relógio não voltará atrás. Ó Deus, cada minuto que passa não voltará atrás. Jamais. Estamos indo para a eternidade, estamos indo para o fronte final, a grande batalha entre a vida e a morte. Queremos estar do lado da vida, da palavra, do lado do Senhor, sermos levantados no teu poder e conosco aqueles que dormiram no Senhor. Aceite as nossas orações, aceite, Senhor, a nossa dedicação do tempo, na igreja, em casa, na leitura, pelas madrugadas. Ó Deus, aonde estivermos, aceite esse pequeno sacrifício e ajude nós a sermos mais prudentes, a amar a Tua palavra, viver mais para o Senhor. Nós pedimos, nós cremos nessa verdade, Pai, e creio que o Senhor vai aperfeiçoar a Tua obra, o Teu povo, porquanto foi o Senhor que os tem chamado. Eu entrego a mim mesmo, a minha família, meus colegas, ministros, colegas, irmãos, nossas famílias, eu entrego em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar. Recorda a história da emancipação. Irmão Guilherme, está por aí? Graças a Deus. Quando os escravos em servidão receberam a notícia que seriam livres, subiram
Subir a montanha esperando a chegada da aurora, com um grito na boca, grito de vitória, assim que o sol veio para ele. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, vejo o nascer do sol. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, vejo o nascer do sol. Um dia também já estive preso em sistema que escraviza sem dó nem pena, sistema cruel de Laodiceia. Mas eu pude ouvir uma voz que liberta, pregando a palavra aberta. Percebi então o nascer do sol. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, vejo o nascer do sol. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, vejo o nascer do sol. O profeta também subiu a montanha, trazendo notícia para muitos estranha, mas para mim é a libertação. Aleluias, é libertação. Sua voz soou em alto e bom som, dizendo à igreja: Shalom, Shalom. O nascer do sol trouxe um novo dia. Aleluias. Então você pode cantar: eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, vejo o nascer do sol. Glórias a Deus. Aleluia. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, vejo o nascer do sol. Desde então minha vida já não é a mesma. Perdi o medo e tenho a certeza, o Senhor me deu revelação. Hoje eu canto alegre com liberdade. Aleluias. E com liberdade adoro a Deus em toda a verdade, pois eu vi o nascer do sol, o nascer do sol. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, vejo o nascer do sol. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, vejo o nascer do sol. Amém? O Senhor complete alegria em cada coração. Sabe que eu pensei que hoje tinha muito mais pessoas na igreja. Amanhã é feriado, mas
mesmo que é feriado, não vai mudar nada, né? Pode dormir até mais tarde, poderia estar aqui no culto hoje, dormir até mais tarde, mas nada incentiva. Olha, se não abrir o olho, o que vocês estão fazendo hoje ou amanhã poderá ser tarde para vocês. Com toda a oportunidade, vendo o mundo todo mundo para por um jogo do Brasil. Querendo ou não, crente ou não ser crente, sua empresa tem que parar, porque o Brasil vai jogar. Isto que é ser religioso. Isso aqui é ser religioso. Corintianos têm mais fé do que alguns crentes. Alguns brasileiros têm mais fé, porque para tudo por causa de um jogo de futebol. Quando nós pensamos que a palavra é muito mais importante, e amanhã é um feriado, né, Corpo de Cristo, que deveria a igreja estar cheia. Eu estou batendo mesmo. Você achou ruim? Você vai achar ruim comigo. A verdade é essa. Deveríamos fazer todo esforço para estarmos na casa de Deus. Porque qual é a desculpa que nós temos hoje? Amanhã você pode dormir até meio-dia. Qual é o problema que vai ter? Mas não adianta. Sábado é assim, a igreja está vazia, é domingo à noite, aí enche. Oxalá que Jesus tirasse nós daqui numa quarta-feira, né? Pelo menos encontrar uns poucos aqui na igreja lutando para subir. Então, nós não estamos na hora de brincar. A verdade é essa mesmo. A verdade é essa. Ficar em casa numa hora como essa, quando temos a oportunidade de servir a Deus, né? E o profeta disse, se você tem o Espírito Santo, você não suporta esperar que as portas da igreja... Foi o profeta que disse, para entrar e ter companheirismo. Não é verdade? Agora, sábado é assim. Sabe o que eles me dizem? A igreja de Curitiba, no sábado, vai tão pouca gente. É verdade. Estou em casa, fazendo as tarefas, preparando o bolo para o domingo de manhã, temperando a carne, porque vai ter um churrasco. Em muitas casas é churrasco mesmo, domingo pela manhã, tem que preparar no sábado, tem que colocar essas coisas naturais, né? Então, como? Faltando dinheiro para gasolina, nós vamos dedicar orar por mais um carro novo aqui, ó, que o irmão comprou aqui, pela graça de Deus. Você quer ver se falta dinheiro para gasolina? Vem olhar nossos pátios, como é que estão aí, dos irmãos que estão vindo na igreja, como Deus tem abençoado, viu, irmão? Faltou dinheiro, irmão Sebastião, para passear lá no Rio Grande? Não. Foi e voltou, não é verdade? Pronto, foi e voltou, passeou, não faltou nada. Quando nós queremos, até água, se você pôr no tanque lá, ele vai te trazer para a igreja. Agora, se não quiser, nem gasolina te leva em lugar nenhum. Tem que ser fé para vencer mesmo. Amém? Eu estou falando isso porque as pessoas percebem isso. Igreja vazia, principalmente sábado, né, irmão Joglei? Não é verdade? Principalmente sábado. Né? Qual é o compromisso do domingo? Em outras palavras, como ir na missa. Eu vou na missa domingo de manhã, não preciso ir domingo à noite. Já acendi uma vela por São Gabriel, outra por São Francisco, outra por Santa Maria. As velas que tinha, já queimei tudo. Não é assim. A cada dia que você se aproxima de Deus, mais você ama esse Deus, mais você quer servir esse Deus, mais você quer fazer algo por esse Deus. Amém? Olha, quantas pessoas estão em suas casas e nos acompanharam? Graças a Deus por isso. Quantas, muito mais do que o que está presente aqui. Ó. Vamos ver aqui. Irmã Emily, irmã Lucy Araújo, em Montevidéu, no Uruguai. Irmão Martim Paz, em Argentina. Irmão Abraão e família, em Gravataí. Irmã Rosane, em Novo Hamburgo. Irmã Margarete, São Leopoldo. Irmã Odilca Lopes, Sapucaia do Sul. Irmão Luiz, família, Arroio 30, irmão Carlos, irmã Terezinha, em Arroio 30, irmã Fernanda e Wesley, em Criciúma, irmão Luiz e família, em Itajaí, irmão Daniel Maia e família, em Joinville, irmão Laudair e família, em Videira, irmão Roberto e família, em Videira, irmã Lúcia Rosa, Assis Chateaubriand, irmão Vilmar, irmã Suzana, irmão Suelen, irmã Leia, irmão Davi, Assis Chateaubriand, irmão Edson, irmã Sueli, Assis Chateaubriand, irmão Olivier, em Cascavel, irmã Luiz Dias e família, em Cascavel, irmã Graci e família, em Colombo, irmã Margarida, irmã Vicentina, irmão Elber, irmã Josiane, irmã Laís Mendes, irmão Newton e esposa, irmão Marcelo e Regiane, todos de Curitiba, irmão Manuel e a esposa, em Fazenda Rio Grande, a irmã Guiomar, irmã Maria, em Guaíra, irmão Marcos e família, em Jataizinho, irmão Juraci e família, em Londrina, irmão Rocha, irmão Abílio, irmã Rosângela, em Maringá,
A irmã Diva dos Anjos, em Ponta Grossa. Irmão Eliezer e Marília, em São José dos Pinhais. Pastor Paulino, irmã Elisa, irmã Esther, em Toledo. Irmão Legário e família. Irmão Gabriel e família. Irmão Valdinei e família. Irmã Maria e irmã Noemi Balmante. Irmão William e irmã Miriam. Irmão Wesley e família. Irmão Ademir e família. Irmão Felipe. Irmão João Alves e família. Irmão Jair Oliveira, todos esses de Toledo. Irmão Gilson e família em Moarama. Irmão Sandro e família em Vera Cruz Oeste. Irmão Daniel e família em Campinas. Irmão Rubens Brito e família em Campinas. Irmão Aparecido e família em Cosmópolis. Irmão Edivaldo Leite e família em Itapevi. Irmã Denise, irmã Júlia, irmã Dora e Vitória em São Paulo. Irmã Elifas e irmã Mônica em Macaé. Irmão Edson e irmã Raquel em Juiz de Fora. Irmã Amanda Freitas em Piedade, Minas Gerais. Irmão Carlos e família em Goiânia, no Pernambuco. O irmão Samuel, irmã Ruth Lima, em Recife. Irmã Milena e irmão Joremi Gomes, em Osório. Irmã Débora, irmã Gabriele e Anabelle, em São José dos Pinhais. Esses foram os que puderam comunicar. Irmã Diva dos Anjos, de Ponta Grossa, pede as orações da igreja por motivo de enfermidade. Senhor Deus, Pai querido, colocamos esse pedido diante do Senhor, pedindo que Tu abençoe, Pai, que o Senhor possa ajudar nossa irmã a recuperar a sua saúde, que ela possa ser uma vencedora pelo poder do Teu santo nome, Pai. Também a irmã Ilani Souza, lá de Taubaté, Senhor, pede oração pela salvação sua e de sua família. Ó Deus, que grande pedido é esse, Pai. Foi o pedido do carcereiro, quando encontrou Paulo e Silas na prisão, cantando à meia-noite, quando houve aquele terremoto que balançou os alicerces do cárcere, e ele se viu apertado, com os presos saindo. Paulo disse: não temas, porque eles todos estão aqui. E aquilo comoveu tanto o carcereiro, que disse: o que farei? Como farei para herdar a salvação? Como posso fazer para ser salvo, eu e a minha família? Eles creem no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua família. Senhor, que esse pedido chegue diante do Senhor e que essa família seja salva, colocando o Senhor Jesus adiante delas, Pai. Que o nome do Senhor possa abrir caminho para uma fé genuína em cada promessa de Deus. No nome de Jesus, nós pedimos essas bênçãos e nós agradecemos. Amém. A irmã Inês, a irmã Maria, o irmão Wilson, que são duas irmãs minhas e meu cunhado, comunicam as suas ausências por motivo de viagem, estão indo a São Paulo. A oferta de hoje, R$ 291,30. Deus abençoe nossos ofertantes em nome de Jesus, amém? Abraço no outro, sábado, Deus permitindo, nós estaremos aqui, sendo a vontade do Senhor.